Os remakes e reboots da Sony Pictures são uma forma única de arte. Como eles conseguem alcançar novos patamares de fundo a cada novo filme é incompreensível. No entanto, assim que a Sony se envolve em refazer seu antigo sucesso, acaba produzindo um blockbuster caro e brilhante que fracassa estrondosamente nas bilheterias. Os filmes de ação de ficção científica Total Recall, mais conhecido como O Vingador do Futuro, e RoboCop não foram exceções. Ambos os filmes foram dirigidos pelo diretor Paul Verhoeven nos velhos tempos. Graças ao sucesso do primeiro, em 1990, Arnold Schwarzenegger consolidou seu status como uma superestrela de Hollywood. E o segundo deu origem a uma franquia completa, incluindo quadrinhos, séries de TV e videogames. Vamos lá! Total Recall foi um projeto que a Sony Pictures queria trazer de volta às telonas por 20 longos anos, mas por um tempo, Schwarzenegger e Verhoeven não estavam interessados no projeto. Eles também não gostaram do roteiro. No final dos anos 90, as carreiras de ambos estavam em declínio, e fazer um filme caro com eles era muito arriscado. Tudo mudou no final dos anos 2000, quando começou a era de remakes e sequências. A Sony Pictures começou a produzir em série novas versões de seus antigos sucessos. Caça-Fantasmas, Homens de Preto Internacional e As Panteras foram projetos da Sony. Naturalmente, o grande sucesso de bilheteria com Arnold Schwarzenegger, cujos direitos pertenciam ao estúdio, também foi decidido relançar em um novo formato. A ideia era torná-lo moderno e jovem. Por isso, eles optaram por se livrar da classificação etária adulta do original já na fase de pré-produção. O diretor Len Wiseman, responsável pela franquia Anjos da Noite e pelo Quarto Duro de Matar, que foi contratado como diretor, depois do fracasso de Total Recall, frequentemente expressou seu descontentamento com o fato de não terem permitido que ele fizesse um filme com uma classificação etária mais alta. Ele dizia que, se tivessem permitido, ele teria impressionado a todos, porque, afinal, ele era incrivelmente talentoso. Mas, em vez disso, eles o limitaram a um escopo que restringia a criatividade e não permitia que ele se expandisse totalmente. Porque ele concordou em fazer um filme no qual, desde o início, ele estava sendo direcionado para uma classificação etária adolescente? Essa é a pergunta de 1 milhão, ou melhor, de 3 milhões, que o estúdio Sony Pictures pagou ao diretor. A seleção de elenco para os papéis principais foi longa e dolorosa. Muitas atrizes passaram por audições. Para Total Recall, até mesmo Scarlett Johansson poderia ter aparecido, mas ela saiu do projeto devido a atrasos na produção. As filmagens de Os Vingadores começaram e ela teve que escolher entre os filmes. A escolha, aparentemente, foi a certa. Jessica Biel foi posteriormente escalada para o papel. Quase escolheram Eva Mendes para o papel de Laurie. Ela agradou ao estúdio, pois os produtores gostaram muito dela na audição. Mas Len Wiseman agiu rapidamente e escalou Kate Beckinsale para o papel. Talvez essa decisão tenha sido influenciada pelo relacionamento de Kate Beckinsale, que era casada com Len Wiseman. Porém, em entrevistas, eles afirmam que não há conexão e que tudo aconteceu por acaso. Mas eles não vão mentir para todos nós, certo? Colin Farrell foi escolhido em vez de Michael Fassbender. Neste caso, é difícil dizer algo definitivo. Embora Fassbender seja realmente um bom ator, em Hollywood ele é considerado uma bomba de bilheteria. Ou seja, ele parece garantir o fracasso de um filme em que ele atua. Portanto, na época, Farrell poderia ter sido uma escolha razoável. Todavia, após a estreia, Farrell foi o mais criticado. Ele foi comparado a Arnold Schwarzenegger e zombaram de sua capacidade de fazer sobrancelhas arqueadas. Acredita-se que o fracasso de Total Recall tenha definitivamente arruinado as chances de Farrell de se tornar uma superestrela. Após Total Recall, ele nunca mais atuou como protagonista principal em blockbusters, embora tenha se esforçado muito nas filmagens, até mesmo passando a noite em um grande set de filmagens construído para o filme. O ator achava que isso o ajudaria a se imergir na sensação de que ele constantemente acordava no futuro e entender melhor seu personagem. Em resumo,
O desejo da Sony Pictures de ganhar dinheiro extra resultou em um dos maiores fracassos de 2012. O filme de 125 milhões de dólares arrecadou apenas 198 milhões de dólares nas bilheterias. O golpe não foi apenas na carreira de Colin Farrell. Len Wiseman também foi muito prejudicado, pois após o fracasso de Total Recall, ele se envolveu em séries de televisão como A Lenda de Sleepy Hollow e Lucifer. Ele não dirigiu nenhum filme de longa-metragem desde 2012, apesar de ter mostrado talento para a direção em suas obras anteriores. Em pleno naufrágio de Total Recall, nas bilheterias, o estúdio Sony começou a preparar o desenvolvimento de um novo RoboCop. Vendo o que tinha acontecido com um dos remakes de Paul Verhoeven, alguém com bom senso teria tirado conclusões e tentado abordar a situação de outra forma. No entanto, os profissionais da Sony sabiam o que estavam a fazer. A base para o novo RoboCop foi um roteiro que Verhoeven tinha rejeitado quando trabalhava no primeiro filme da franquia, que foi lançado em 1987. O roteiro tinha sido escrito por Edward Neumeier. Verhoeven leu o roteiro e considerou-o demasiado sério, o que, na sua opinião, o tornava ridículo. Por isso, ele pediu uma revisão que adicionasse sátira e humor. Mas em 2012, a Sony, que acabara de fracassar com Total Recall, decidiu usar precisamente o roteiro que Verhoeven rejeitara. Bem, por que desperdiçar um bom material, certo? Pode ser. Verhoeven nem sequer falava muito bem inglês e tinha dificuldades na leitura. Então quem sabe o que ele realmente percebeu sobre o filme? Uma vez que muitos em Hollywood sentiam que o projeto da Sony tinha cheiro de queimado, quase todos os talentos poderosos aos quais a Sony se aproximava recusavam-se a juntar-se ao projeto do novo RoboCop. E não foram apenas as grandes estrelas que recusaram participar. Todos tinham medo de se envolver no projeto. Russell Crowe, Rebecca Hall, Edward Norton, Sean Penn, Chris Pine, Hugh Laurie, Matthias Schoenaerts. Todos recusaram. Até mesmo Michael Fassbender rejeitou a oferta de desempenhar o papel principal no filme. Alguns fugiram porque não gostaram do roteiro, outros porque a oferta não era suficientemente generosa. Alguns de repente estavam ocupados, e outros afirmaram que ainda não estavam prontos para filmes desse tipo. O estúdio inicialmente considerou Darren Aronofsky para dirigir o filme de ficção científica, mas Aronofsky não se via como diretor de RoboCop. Mais precisamente, ele considerou, mas quando lhe disseram que o controle criativo estaria nas mãos do estúdio, Aronofsky mudou de ideia e optou por não se envolver no remake. O diretor José Padilha acabou aceitando o projeto. Após o grande sucesso do filme de ação Tropa de Elite nos cinemas mundiais, as empresas americanas começaram a prestar atenção em Padilha. O próprio José estava ansioso para testar suas habilidades em Hollywood. Joel Kinnaman acabou concordando em interpretar o papel de Alex Murphy. Ele era conhecido naquela época por papéis secundários em filmes como Protegendo o Inimigo e Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. O ator sueco estava ansioso para se tornar famoso, então ele não recusou a oferta. Os problemas nas filmagens começaram quase imediatamente. José Padilha alega que quando ele assinou para o filme, o estúdio prometeu a ele um orçamento de 60 ou 70 milhões e uma classificação adulta. No entanto, quando chegou a hora de filmar, o orçamento do filme aumentou para 100 milhões, e o estúdio começou a diminuir a liberdade criativa. Por mais que Padilhas e Kinnaman tentassem persuadir a Sony a permitir que eles fizessem um filme com classificação adulta, eles foram recusados. Devido ao fato de que José Padilha estava protestando muito contra essa interferência, o estúdio designou suas próprias pessoas para supervisionar o diretor e interromper qualquer movimento brusco que ele pudesse fazer. Nesse ponto, em Hollywood, começaram a circular rumores de que Padilha estava chamando os executivos do estúdio de nomes desagradáveis enquanto conversava com seus amigos e que considerava o filme um fracasso total. Padilha afirmava que todos os dias ele oferecia ao estúdio 10 ideias incríveis e que o estúdio rejeitava 9 delas. E aquelas que eram aprovadas eram esterilizadas completamente. Um grande escândalo começou a se desenrolar. Novos rumores surgiram na imprensa,
afirmando que havia um completo caos nas filmagens. José Padilha estava fazendo declarações de negação a cada 2 dias, refutando os novos rumores, e afirmava que estava completamente satisfeito com o trabalho no filme, mas ninguém mais acreditava nele. A saga do RoboCop chegou ao fim com exibições de teste medíocres, o que resultou em um corte de 30 minutos no filme. A edição final foi feita sem a presença do diretor, o que muito provavelmente sugere que os rumores sobre conflitos no set de filmagem eram verdadeiros. Lançado nos cinemas no final de janeiro de 2014, RoboCop teve um desempenho ruim. Com um orçamento de 100 milhões de dólares, o filme arrecadou 242 milhões nas bilheterias. Esse não foi um fracasso tão grande a ponto de causar desespero ou saltos pela janela. No entanto, como esses números foram acompanhados por avaliações medianas, tanto de críticos quanto de espectadores, o estúdio abandonou todos os planos para uma sequência. E, a propósito, os planos eram grandiosos. O estúdio pretendia usar uma trama de guerra de corporações para a sequência, que nos anos 90 não pôde ser realizada devido aos altos custos. Curiosamente, embora o filme não tenha se saído bem nas bilheterias, ninguém que participou dele saiu gravemente prejudicado. A carreira de Joel Kinnaman, pelo contrário, decolou, e José Padilha seguiu para a Netflix, que lhe prometeu controle criativo total na série Narcos. Porém, após Narcos, o diretor acabou se afastando de Hollywood. Na verdade, o novo RoboCop não é tão ruim quanto pode parecer. Ele é mais neutro, ou, como é comum dizer em situações assim, estéril. Em outras palavras, o filme carece de algum toque especial que o destacasse. Quem é o principal culpado por isso? O controle do estúdio, a inexperiência do diretor com um grande orçamento ou algum outro fator? Isso, provavelmente, nunca saberemos ao certo. Interessantemente, o diretor dos filmes originais RoboCop e Total Recall acredita que o principal problema com ambos os remakes de seus filmes é a excessiva seriedade. Na opinião dele, o rumor poderia elevar os filmes a um nível superior e torná-los menos medíocres. E sim, a Sony Pictures não parece entender dicas. Os fracassos de bilheteria de Total Recall e RoboCop deveriam indicar que mexer nos projetos do diretor Paul Verhoeven não é a melhor ideia. No entanto, a Sony Pictures está considerando a possibilidade de fazer um remake de Tropas Estelares. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.